Olá, eu sou a professora Gabriela. Estamos aqui para as nossas aulas de língua portuguesa pelo sistema de ensino Uniavan. O tema da nossa aula é Vamos brincar de poesia. Começamos na conexão da página 4. Observem que tem um trechinho de um poema ali e a imagem de uma pessoa. Esta pessoa é o poeta Vinícius de Moraes, um dos grandes nomes da poesia na nossa literatura brasileira. Vocês já ouviram falar desse poeta? E vocês gostam de poesia? Esse é o assunto, então, que estará por trás do que discutiremos neste vídeo a partir de agora. Começamos na página 5 com uma leitura de um poema, que se chama O Cheiro do Relógio. Façam a leitura, então, com calma, prestando atenção em cada verso, observando as ilustrações para conversarmos sobre isso depois. Na página 6, nós temos informações sobre quem escreveu esse poema, a poeta por trás dele. O nome dela é Thaís Freitas Estrela. Ela nasceu em 1980 no estado de Minas Gerais, ou seja, é uma escritora brasileira e uma escritora contemporânea dos nossos dias atuais. Vinícius de Moraes, por exemplo, é um escritor bem mais antigo comparado a ela. Leia então aquele trecho que está ali no início da página para saber um pouquinho mais sobre a vida dessa escritora. Ainda nesta página, nós temos então alguns exercícios sobre o poema que você leu. Vamos responder então conforme a interpretação que você fez do que foi lido. Na página 8, nós temos uma proposta de ilustração. Vocês vão desenhar o que vocês mais gostaram, dos versos que vocês mais gostaram no poema que acabaram de ler. Na página 9, nós vamos estudar um pouco mais sobre a poesia. Entendemos como poesia como um gênero literário, um gênero que tem a função de passar os sentimentos, de falar sobre os sentimentos, de nos tocar de alguma maneira. Na poesia, nós usamos uma linguagem chamada linguagem poética, porque tem justamente essa linguagem mais bonita, mais robuscada, com palavras bem escritas, junções de palavras diferenciadas, dando significados diferentes ao que está no dicionário, por exemplo. Temos uma liberdade de escrita muito maior para tornar o texto mais bonito, mais poético. Na linguagem poética, nós temos também o eu lírico. O eu lírico é a pessoa, a voz por trás do poema, a voz por trás daquela escrita, daqueles sentimentos que estão sendo passados pela linguagem poética. E além disso, nós temos então o poema, que eu já falei algumas vezes aqui. O poema é a característica de um texto, é a estrutura de um tipo de texto literário, como aquele que você leu anteriormente e como o trecho que está ali na página de exemplo. No poema, por ele ser uma estrutura de texto, um tipo de texto literário, ele tem algumas características. A primeira delas é que cada linha nós vamos chamar de verso. E normalmente no poema nós temos conjuntos de versos, né? Várias linhas reunidas com uma separação, mais algumas linhas reunidas. Então, esses conjuntos nós chamamos de estrofes. E por fim, outra característica muito comum dos poemas é a rima, quando nós fazemos jogos de palavras que têm sons parecidos. Podem ser escritos de maneira diferente, mas quando o som é pronunciado, são bem parecidos. Então, com esse jogo, a gente faz as rimas. Nós veremos a seguir alguns exemplos. Na página 10, nós temos então a divisão de rimas. Rimas ricas e rimas pobres. Mas o que é isso? Rima rica é quando nós fazemos o jogo de palavras, de som, com classes de palavras diferentes. Ali no exemplo nós temos o seguinte: ler te traz para bem perto ou muito distante. O livro está em qualquer estante. Distante e estante rimaram, mas distante faz parte da seguinte classe de palavras: advérbio. Já estante é um substantivo. Então, quando isso acontece, quando nós conseguimos fazer rimas com palavras que têm uma função diferente na nossa gramática, nós chamamos de rima rica. Já a rima pobre acontece quando nós usamos palavras na mesma classificação, na mesma classe de palavras. Vejam um exemplo. É tempo de crescer, não entender a vida e viver. Então, crescer rimou com viver. São duas palavras que são verbos. Então, fazem parte da mesma classificação. Por isso, são consideradas rimas pobres. Os dois formatos de rimas são aceitos e podem ser utilizados, com a diferença que uma deixa o texto um pouco mais bonito e a outra é um pouco mais simples.
Conseguiram entender? Agora então, na página 10, temos uma proposta de escrita. Vocês vão desenvolver algumas rimas. Façam então jogos de palavras que tenham sons parecidos, que podem ser tanto de rimas ricas quanto de rimas pobres. Seguimos estudando sobre poesia e poemas na página 12. Aqui nós temos um exemplo de soneto. É um exemplo de poema, mas um poema num formato diferente. Ele tem um formato mais clássico, por isso que ele se chama soneto. É o poema mais utilizado em épocas muito antigas, quando começou-se a se escrever poemas. Percebam que ele tem 4 estrofes, 4 conjuntos de palavras. E na primeira estrofe e na segunda estrofe são 4 versos. Já nas 2 últimas estrofes tem 3 versos. Esse é o formato clássico do soneto. Todo soneto vai ser escrito dessa forma, com esse mesmo número de estrofes e esse mesmo número de verbos. Agora eu faço uma leitura mais completa, prestando atenção nos versos, no que está sendo disso, no jogo de palavras, nas rimas, para depois responder as perguntas que tem na página seguinte. Seguimos na página 14 e vamos estudar sobre antítese. Antítese é uma figura de pensamento, uma figura que modifica um pouco a forma que nós falamos e muito utilizada na escrita de poemas, por dar novos significados, deixar o texto mais bonito. Antítese significa, então, usar jogo de palavras, palavras com sentidos diferentes, sentidos opostos. A antítese significa aproximar palavras, jogos de palavras que tenham sentidos opostos, sentidos diferentes. Vamos ver os exemplos que tem ali na página. Amor é um fogo que arde sem se ver. Ou seja, fogo é algo que nós podemos visualizar, só que aqui está sendo utilizado como algo que não se vê, fazendo uma relação como se não fosse possível ver quando o amor é um fogo. Outro exemplo é ferida que dói e não se sente. Se a ferida dói, óbvio que a gente vai sentir, né? Na vida real. Mas na escrita dos poemas tem-se essa liberdade de fazer esse jogo de palavras, dando uns sentidos diferentes. Conseguiu compreender? Então nós usamos a antítese no mesmo verso, na mesma frase, para dar esse novo significado, para deixar a frase um pouco diferente e mais poética. Faça agora o exercício que tem ali nessa página sobre isso. Na página 15 nós temos mais algumas figuras de linguagem que nos permitem dar sentidos diferentes ao que escrevemos. A primeira que aparece ali é a metáfora. A metáfora é quando nós fazemos uma comparação com algo diferente do que diz o dicionário. A metáfora é uma comparação que nós fazemos para dar sentidos diferentes, significados diferentes do que está no dicionário. É uma comparação mais implícita no texto. Por exemplo, a menina é gata. A palavra gata deriva de um animal, certo? Mas aqui nós usamos para fazer um sentido de bonita, de dócil, para a menina, um adjetivo diferente. Isso é um exemplo de metáfora, uma comparação diferenciada. Ali na página nós temos vários outros exemplos. Leiam com atenção e percebam qual metáfora foi utilizada em cada frase. Na mesma página nós temos uma outra figura de linguagem chamada de comparação. Mas ok, se a metáfora é uma comparação, o que seria a comparação? É basicamente a mesma coisa, tem a mesma função, com a diferença que, na comparação, vai aparecer algum termo comparativo. Na metáfora isso não acontece, a metáfora ela é explícita. A menina é gata. Se eu dissesse a menina é como uma gata, já seria uma figura de linguagem chamada comparação, porque tem um termo comparativo ali, como. Então, se eu tirar o como, vira metáfora. Se eu colocar o como, nós vamos chamar de comparação. Veja outro exemplo ali. Meu filho é como o Neymar no futebol. Estou fazendo uma comparação do meu filho com o Neymar. Usei o termo comparativo como. Conseguiram entender, então, a diferença entre metáfora e comparação? Vamos para a página seguinte. Na página 15, na página 16 e na página 17 nós temos alguns exercícios sobre essas figuras que acabamos de estudar. Resolvam com atenção. Após esses exercícios eu vou encerrar a nossa aula, mas nós continuaremos esse conteúdo no próximo vídeo. Tchau!